Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a história da pintura e do desenho. Então, o desenho e a pintura estão ligados, pois ambos foram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade humana como uma linguagem não verbal. Linguagem não verbal significa que ela é uma linguagem que não vai utilizar a escrita. Nós estamos falando da época rupestre, então nós tínhamos a representação do cotidiano que era feita nas paredes e dessa forma nós temos uma linguagem perfeita. Ou seja, as pessoas antes, como elas não falavam e elas não tinham o idioma em suas mãos, elas tinham que representar pelos movimentos ou até de certa forma pelo teatro para poder comunicar alguma coisa para a pessoa à sua volta. Até que um dia alguém pegou um pedaço de madeira queimada, passou na parede e viu que fez um traço. Começou a desenhar. Agora que o desenho ele tem a mesma informação que era feita a todo momento dessa imitação, esse desenho era um professor 24 horas que estava ali na parede e nessa parede ele podia guiar aquilo que ele precisava para as pessoas. Ou seja, tipo de animais que eles deveriam caçar, que era mais interessante, locais onde tinha água, locais onde tinha segurança de cavernas. Então, eles tinham exatamente aquilo que era funcional para eles. Então, nós temos uma arte do cotidiano que vai retratar exatamente isso nesse primeiro momento. Logo em seguida, nós temos o desenho e a pintura passaram a incorporar esculturas antigas e tornaram-se registro da sua história. Os gregos e romanos trouxeram a estética bela e o realismo a reprodução fiel. O que acontece? Nós temos agora a invenção da escrita, começa a Idade Antiga. A Idade Antiga nós temos essas grandes nações, inclusive Roma e Grécia estão no meio delas. Nós temos a Síria, nós temos Babilônia, nós temos várias nações. Agora, lá da Idade Rupestre, que eles tinham ideia de algum deus que trazia a caça para eles, algum deus que protegia eles dos elementos naturais, agora esses deuses na Idade Antiga são deuses reais dentro das suas mitologias. E agora cada nação quer contar sua história e quer contar sua história associada com os deuses através da arte. Então nós já temos uma arte funcional. Por exemplo, essa estátua de Augusto, Augusto está aparecendo ali apontando, mostrando a direção da nação. Ele é um governante, vai aparecer ali um Cupido, já fazendo a ligação dele com os deuses, como enviado dos deuses, e vai aparecer lá embaixo, que não parece muito legal, um golfinho, está falando sobre suas vitórias náuticas. Então a gente vê que a escultura, a pintura começa exatamente a trazer a história deles, sendo até um pouco até política, porque vai dar força à nação, dando esse orgulho da nação através da arte nesse momento. Esqueci de comentar. Trouxeram também a questão da estética e da realidade, ou seja, a estética significa que o belo vai ser retratado, ou seja, quando eu tenho uma escultura grega na minha frente, não é uma pessoa real, mas uma pessoa que é uma junção de partes. Eu vou pegar, de repente, no olhar do escultor, eu vou pegar um olho mais bonito, o nariz mais bonito, a boca mais bonita, o dorso mais bonito, e vou misturar num ser único. Então, é uma arte que é aquilo que ele imagina como um ser perfeito. E na reprodução fiel romana, vai ser a retratação da própria pessoa. Ou seja, eu vejo a pessoa e retrato ela com seus defeitos físicos, nariz grande, careca, orelha grande, não importa. Eu faço para que ela seja eternizada como personalidade. E nós temos a Idade Média. Idade Média, a arte passa a ter uma linguagem didática, usando a simplificação da imagem para ensinar a religião de uma forma de uma maioria analfabeta. Ou seja, agora a arte ela se torna uma arte educativa. E eu não vou mais utilizar aquela arte antiga porque ela tinha uma ideologia, vamos colocar, pagã, comparado com o cristianismo, né? Então eu não vou utilizar aquilo e não vou utilizar pessoas nuas. Então eu vou fazer uma arte totalmente nova, eu vou fazer uma coisa muito parecida com história em quadrinho, porque o meu interesse é ensinar a Bíblia às pessoas. Como tinha muitas pessoas analfabetas, eu vou usar nessa época a imagem e o som. Então eu vou usar a pintura e vou usar a música. No nosso caso, que a gente está falando de desenho e pintura, eu vou ter uma pintura simplificada, personagens muito simples para que tenham um rápido entendimento e máximo de informações. Então, máximo de informações e pouco espaço de tempo para que a pessoa leia e entenda, e o ensinamento vai ser exatamente sobre a Bíblia Sagrada. E nós temos o despertar do Renascimento. Existe uma volta à arte clássica, surgem inovações técnicas tais quanto a perspectiva e o esfumato. Ou seja, renascimento significa que nós estamos renascendo as artes esquecidas. Grécia e Roma foi esquecida pela Idade Média, agora eu trago ela novamente. Vou trazer aquela arte idealizada, que é a estética, vou trazer o realismo romano e vou trazer duas inovações. Perspectiva. Perspectiva que o objeto perto de você, ele é grande e ele vai se afastando, ele vai diminuindo até o infinito. Então isso é perspectiva. Esfumato é quando eu pego aquela pintura muito com linhas, eu simplesmente faço a pintura ficar esfumaçada. Então eu vou ter uma passagem gradual da cor, que ela vai ficar bem esfumaçada, e os contornos não vão ficar tão evidentes, mas eles vão ficar como pequenas nuvens. Então nesse momento que eu tenho uma pintura esfumaçada, eu tenho uma pintura muito próxima da realidade como a gente enxerga na natureza. Então o Renascimento ele vai trazer isso, essa inovação estética.
E logo em seguida, 2 séculos depois, nós temos o Barroco. O que o Barroco vai fazer? Ele vai fazer a questão de contraste, luz, movimento. Então tem uma pintura como se fosse um teatro na sua frente, se movimentando e tendo a questão do sentimento como o grande idealizador dessa pintura. E nós temos logo em seguida a invenção da fotografia em 1826, surge o impressionismo. O que acontece? Agora a pessoa está fazendo uma pintura a céu aberto, uma pintura rápida, não tem mais evidência na linha, e nós temos a evidência exatamente com relação à cor, para combater a fotografia. A cor é um grande diferencial, e nisso nós vamos ter uma pintura muito mais rápida e muito mais sensível. Vai parecer um sonho, e essa é a forma de pintura para ela poder concorrer com a fotografia que ela estava vindo agora nesse momento. E nós temos agora a grande virada da arte moderna, 1905, começa a retratar seu feio, começa a retratar os problemas sociais, e com isso agora o homem ele tem uma voz ativa na sociedade, alertando sobre os erros que estão acontecendo. Agora a pintura ela é uma expressão de dentro para fora, ou seja, eu vou fazer minha realidade do meu coração numa tela nessa frente agora, certo? E pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre a história da arte do desenho, espero que vocês tenham gostado, até breve.